Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho, ele vem nos mostrar que a gente, quando aprende a ter fé, a gente não tem medo da tribulação, da tempestade e dos ventos fortes. É claro que a leitura fala claramente que é o mar ali, que é o vento do mar. Só que não é esse vento que Jesus estava falando, estava citando os discípulos. A questão de hoje em dia. Por quê? Veja bem, hoje em dia a tempestade as ondas são as dificuldades do mundo, as tribulações do mundo que eu e você passa. E aqui eu não posso citar para você onde vocês é isso e aquilo, não. Porque cada um de nós, eu já falei isso, somos um ser escolhido por Deus. Cada um passa sua tribulação diferente, seus obstáculos, seu sofrimento. Por exemplo, um sofre de dor, outro sofre de doença, outro sofre da família perseguição, outro sofre perseguição do filho, do pai, da mãe. Cada pessoa sofre diferente, do primo, de uma prima, de um parente. Outro sofre perseguição da igreja, outros maltratados dentro de casa. E aí vai. Cada caso é um caso. Cada pessoa passa por digamos assim, uma coisa diferente, um sofrimento diferente. Mas tudo isso é tempestade, é vento forte, é as ondas querendo nos derrubar. Aí, o que é que acontece quando a gente enfrenta esta tempestade, essas coisas? Acontece que a gente acaba desistindo, saindo da igreja, ou desistindo de rezar, ou desistindo de evangelizar, desistindo de seguir Jesus. Quando a gente não tem fé, quando a gente está com a fé fraca, fragilizada. Então é uma coisa que a gente tem que aprender, ter fé. Porque fé não significa só rezar. Fé não significa só fazer a caridade. Fé não significa só estar de graça a comungar. Não. Fé não significa só ir para a missa todo domingo. Fé não significa só seguir os mandamentos. Não só é isso. Fé significa todos nós fazer tudo isso que faz parte. Tudo isso que eu falei faz parte da nossa vida de fé de cristã. E onde vem as tribulações que o mundo oferece, a gente saber lidar, saber enfrentar, digamos assim. Então, cada um de nós deve refletir um pouquinho sobre essa questão, porque fé não é só fazer uma coisa na vida de um cristão. Fé é fazer várias coisas, vários contextos, e quando passar essa tribulação, saber lidar, saber enfrentar, digamos assim. E onde pouca gente sabe até rezar, reza, comunga, mas não procura, digamos assim, não procura viver com fidelidade a Cristo, não procura ser fiel a Cristo nos ensinamentos quando vem da tribulação. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas, senão nós acaba sendo um cristão mentirosos. Então a gente tem que saber
que vai existir tribulação, que vai existir perseguição na nossa vida de cristão, vai existir turbulência, vai existir tudo que você imagina vai existir na nossa vida de religião, de católico. Mas você vai ser reconhecido, eu vou ser reconhecido na minha vida de fé de cristão quando eu passar por esses momentos. Porque muita gente entra na vida, digamos assim, de católico, ser católico para poder sair, digamos assim, sair, eu quero agora ser feliz, agora eu vou ser católico, eu quero curar minha doença, agora eu quero ser católico para Deus curar minha família, me tirar dessa turbulência. Por isso que muita gente que entra, mas também muita gente sai do catolicismo. Porque a vida religiosa, Deus não veio para o mundo prometer felicidade a ninguém. Ao contrário, Jesus disse que nós ia sofrer, ia passar perseguição, mas ia se encontrar com Ele na vida eterna. O que Ele veio prometer para mim e você foi a vida eterna. É claro que Ele curou pessoas, Ele deu autoridade para você curar, eu curar, mas na verdade, Jesus, o foco de Jesus não era esse mundo, mas sim o outro. Por quê? Porque veja bem, quando ele falou que ele foi preso, ele falou o quê? Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, o meu discípulo lutaria. Então, veja que ele fala, não é desse mundo, é do outro. Ele, é claro que ele cura, mas primeiro, quando ele quer curar você, seu corpo físico, ou sua doença, mas para junto com essa doença, enfermidade, você curar a sua alma. Porque veja bem, quando você cura seu corpo através de Jesus, Jesus dá uma cura, você vai ver que ali foi uma cura de Jesus, de Deus. Então você vai curar ao mesmo tempo que cura o corpo, está curando sua alma. Você se purificou. É aí onde está o segredo da vida cristã. Porque as coisas de Deus é tanto que a gente não consegue ver. Muita gente não é católico, não segue religião porque quer ver com os olhos, quer sentir com as mãos. E a vida do católico, do cristão, de religioso, não é ver com os olhos, mas sim com a alma. A fé é aquilo que você não vê. Não vê. Veja que os discípulos estavam vendo Jesus curar, fazer tudo. Jesus falava que tinha autoridade para tudo. Só que eles não tinham fé ainda. É tanto que no barco onde eles estavam, passando por essa tribulação, o discípulo não teve fé suficiente para repreender o vento e as ondas aquietar. Não teve fé. Então isso é, eu e você. Quando a gente não tem fé de fato verdadeira, que vem essas tribulação do mundo, doença, outra hora é uma perseguição na igreja ou em casa, uma perseguição do vizinho ou algum parente, algum amigo, e você não sabe lidar, nem eu sei lidar, a gente levar de qualquer jeito, a gente não está tendo fé. A gente tem que aprender a ter fé e confiar em Deus, no invisível. Porque quando você acredita no invisível, você está acreditando em Deus. Deus é capaz de tudo, capaz de qualquer coisa. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.